Pessoal, escala de coma de Glasgow, isso é muito importante que a gente tenha noção. Já está acabando o slide, já vou liberar vocês, a gente vai conversar. Agora eu vou sentar perto da câmera já e eu vou só bater um papo com vocês. O maior erro da equipe de resgate frente a uma avaliação neurológica é a equipe de resgate conversar pouco com o paciente. Não ter uma boa interação com o paciente. Então eu preciso que vocês conversem com o paciente. Lembrando que aqui eu estou falando de uma maneira bem sistematizada, A, B, C, porque eu sei que tem gente na live que não conhece, nunca ouviu falar, ou de repente é novo. Então eu estou falando de uma maneira passo a passo para vocês. Por que eu estou falando desse passo a passo? Porque muitas das vezes você não entende, não entendeu o ABC da vida ainda. Então eu preciso que você entenda como funciona passinho por passinho. Lembrando que quando eu atendo um paciente, eu chego perto do paciente, já fiz a avaliação da cena, cena segura, estou fazendo uso da bioproteção, a cena foi sinalizada, já vi a situação, a cena, a gente já falou sobre aquele 3 S's, então é preciso que eu tenha esse tipo de conduta e é importante que eu saiba da seguinte forma. Quando eu chego próximo do paciente e começo a conversar, ei, senhor, tá me ouvindo? O que aconteceu? Ali eu já inicio a minha avaliação neurológica. Imagina eu chegar na cena, realizar o X, realizar o A, realizar o B e somente quando chegar no D eu conversar com o paciente. Não ia fazer muito sentido. Então, assim, muitas das vezes eu devo ter essa expertise de já coletar algumas informações que vão me ajudar lá na frente. E a conversa é uma delas. Se eu chego na cena, converso com ele, senhor, qual é o seu nome? Meu nome é João. O que aconteceu? Eu só lembro que eu estava atravessando a rua, fui atropelado. Se você reparar, João está conversando comigo. A gente está interagindo bem. Eu e João, a gente está tendo uma boa interação. Estou fazendo algumas perguntas e ele está respondendo. E a resposta, até o momento, parece que ele tem lucidez. Ele está alerta, ou seja, com os olhos abertos. Ele conversa comigo e essa informação, a princípio, está bem plausível. Lembra o que aconteceu, qual o seu nome, que data é hoje. Eu gosto de chamar atenção em relação à data pelo seguinte, eu sou horrível de data. Então imagina você chegar para um paciente e perguntar que data é hoje. E o cara fala dia 1º. Caramba, ele errou a data. E você vai falar que o cara está desorientado? Então algumas coisas a gente precisa levar em consideração. Pergunta o nome completo, que ano nós estamos, qual o local que nós estamos. Precisa iniciar uma conversa. Uma coisa que eu sempre falo com os alunos quando a gente está em sala de aula. Ei, você que está olhando no celular aí, ó. Isso, eu comecei a interagir com você e você começou a olhar para mim porque eu fiz um estímulo verbal. Então você estava abaixado, você levantou, abriu os olhos porque eu fiz um estímulo verbal. Às vezes você chega na cena, o cara não está alerta, ele não está olhando para você e de repente por conta de um estímulo ele abre os olhos. Então isso precisa ser aguçado, eu preciso que vocês aguçem esse sentido de conversar, de interagir com o paciente, tá? Então o que eu separei aí para vocês? Então tem aí a abertura ocular, e eu preciso que vocês respeitem essa classificação de abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora, e esse melhor também serve para melhor resposta ocular, é porque o texto ia ficar muito grande, então não ia conseguir colocar. Então, eu preciso que você chegue na cena e observe. A abertura ocular espontânea é porque a resposta verbal é por um estímulo à pressão ou estímulo doloroso, conforme utilizado antigamente, não reage, não testável, ou seja, você não conseguiu testar. Deixa eu ver o que tem ali. Bacana. Então, eu preciso que vocês avaliem isso. Então, eu tentei desmiuçar a escala de Glasgow, então já criei um bizu para vocês. Repare que quando eu faço a avaliação da abertura ocular, eu tenho a pontuação de no mínimo 1 e no máximo 4. Ou, melhor dizendo, no máximo 4, no mínimo 1. Então, isso você já começa a ter uma percepção que, quando eu falo de abertura ocular, a minha maior pontuação vai ser 4 e a menor vai ser 1. Quando eu estiver na abertura, na melhor resposta verbal, a minha melhor resposta vai ser 5 e a pior vai ser 1. E quando a gente estiver na motora, a maior resposta vai ser 6 e a menor vai ser 1. Então eu tentei criar essa pontuação
para facilitar a sua conta, para facilitar o processo de você entender e gravar esse tipo de assunto. Eu vou falar rapidinho aqui sobre alguns temas que eu acho importantes. Sons inteligíveis. É muito comum você pegar um paciente e ver o paciente gemendo. Me ajuda, esse negócio está doendo aqui. O cara quer falar com você, ele está com muita dor, você não consegue entender o que ele fala. Outro assunto importante, flexão anormal, ou seja, decorticação ou decelebração. Importante falar que quando o paciente está decorticado, ele tem um trauma grave, paciente inconsciente, com traumatismo crânioencefálico. Tá dando um probleminha no som aqui, pessoal. Então a gente vai chamar aqui no microfone, que já está acabando, falta 3 slides para a gente fechar. Então eu preciso que vocês entendam esse tipo de situação. É muito comum, eu sempre gosto de falar que quando a gente pega um paciente decorticando, decelebrando, a gente já pode ter uma ideia que vão ser pacientes bem graves. Dificilmente o paciente vai estar interagindo de maneira... como é que eu posso dizer? Vai estar interagindo, vai estar falando, vai estar obedecendo a diversos comandos. Não, vai ser um paciente bem sem reagir, sem abrir os olhos, um paciente muito consciente. Então fiquem bem atentos que muitas das vezes o prognóstico não é tão bom quando o paciente tem uma decorticação, porque costuma ser uma lesão grave no sistema nervoso central. Tá? Então obedece a comandos. O que eu tenho a dizer para obedece a comandos? Muitas das vezes a gente chega na cena e pergunta: senhor, está doendo? O cara foi atropelado, o cara está com uma amputação. Eu acho que não é um tipo de pergunta que a gente deveria fazer para um paciente vítima de trauma. Tem perguntas que vai te dar uma direção melhor. Ao invés de você perguntar se está doendo, de repente ele olha para sua cara e fala: não, estou chorando, gritando porque eu achei engraçado. Eu gosto de perguntar o seguinte: senhor, onde dói? Mostra para mim onde está doendo. Então eu vou já nessa parte de avaliação motora, então ele consegue mostrar para mim onde dói. Consequentemente eu começo a avaliar para saber se ele tem fuga, dor ou movimento de retirada. Então eu preciso que vocês conversem com o paciente. Isso é muito importante. Perfeito? Então eu deixei a escala de Glasgow aí. Então tem uma coisa muito importante, que é o NT, que é não testável. Você não conseguiu avaliar, então é importante que vocês lancem isso na ficha de vocês. Perfeito? Vou passar o slide aqui. E por fim a gente está chegando no E, que é a exposição. Eu preciso muitas das vezes expor a vítima para buscar novas lesões, para eu achar novas fontes de sangramento. Importante dizer que muitas das vezes eu utilizo o torniquete e durante o transporte eu preciso reavaliar para saber se está sangrando, se voltou a sangrar. Então a reavaliação é algo constante, que dependendo da gravidade do paciente você pode fazer a cada 10 minutos, a cada 15 minutos. Então não esqueçam de sempre estar avaliando o seu paciente. Em relação a um gancho que passou aqui na minha cabeça, que aí são várias ideias em relação a perfusão capilar. Muitas das vezes você pega um paciente com ausência de perfusão capilar, porém ele tem uma fratura, vamos falar do membro inferior, uma fratura de fêmur. E quando você chega na cena, você faz todo o procedimento, você percebe que ele não tem pulso distal, você alinha o membro e percebe que o pulso voltou. E você começa a dar início a uma imobilização, utilizando talas moldáveis. E você apertou tanto as talas que o paciente, ao final da imobilização, ele tem ausência da perfusão, ou ausência não, diminuição da perfusão e a ausência do pulso distal. Ou seja, a sua imobilização está muito apertada, você vai ter que desfazer e começar uma nova imobilização, né? Não precisa colocar tão apertado, então fiquem de olho nesse tipo de situação também, perfeito? E por fim também a gente vai falar sobre controle de hipotermia,
manter esse paciente aquecido. O americano trabalha muito com o soro aquecido, aqui é difícil, a gente tem que colocar no capô. Porém, eu estou vendo algumas pesquisas aí, o pessoal do SAMU de São Paulo já está começando a trabalhar isso muito bem. Já tem alguns dispositivos para aquecer o soro fisiológico, para aquecer, né, a solução, para poder infundir o paciente com uma solução mais ideal, para a gente evitar, favorecer a hipotermia. Então, pessoal, eu posso utilizar a manta térmica. No atendimento, no APH em combate, a gente possui outras coisas, outros instrumentos, outros dispositivos para trabalhar o controle de hipotermia. Eu tenho alguns saquinhos que a gente pode balançar ou quebrar, que ele vai conseguir gerar calor. Isso ajuda muito no controle de hipotermia, porém não é algo usual. Infelizmente não é algo que a gente tem muito, que a gente utiliza muito aqui no Brasil, mas não custa nada falar. Para quem gosta de trabalhar com materiais de qualidade, é bom que você já fica ligado aí, e a gente fala sobre todos esses materiais no curso de Stop the Bleed.